Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel? Qual denominação cristã defende essa tese teológica? A crença de que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel é defendida principalmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e pelas Testemunhas de Jeová. Os adventistas acreditam que o Arcanjo Miguel é uma manifestação de Jesus Cristo antes de sua encarnação. Eles apontam para textos como Judas 1:9 e Apocalipse 12:7-9, que mencionam Miguel como líder em batalhas espirituais. As Testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, mas vão além ao afirmar que Miguel é o nome celestial de Jesus. Elas argumentam que, como o principal líder dos exércitos de Deus, Miguel e Jesus são a mesma pessoa e baseiam essa crença em textos como 1 Tessalonicenses 4:16, onde a voz do arcanjo acompanha a volta de Cristo, e Apocalipse 12:7-9, que descreve Miguel liderando a batalha contra Satanás. Essas duas denominações são as principais defensoras dessa visão, que não é amplamente aceita em outras tradições cristãs, como o catolicismo, o protestantismo tradicional ou a ortodoxia, que vê Miguel como um ser criado, um anjo, e distinto de Cristo, que é Deus encarnado. Para refutar a doutrina de que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel, conforme ensinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová, é possível usar passagens da própria Bíblia que destacam a distinção entre Cristo e os anjos, além de afirmar a divindade única de Jesus. Aqui estão alguns pontos bíblicos que refutam essa doutrina. 1. Jesus não é um anjo, mas Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é Deus e que os anjos são seres criados, enquanto Cristo não foi criado. Veja o que o autor de Hebreus diz sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Hebreus 1:3-5. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Este versículo mostra claramente que Jesus não é um anjo, mas o Filho de Deus. O Pai nunca disse a um anjo: Tu és meu filho. 2. Os anjos adoram a Jesus. A Bíblia nos diz que os anjos adoram a Jesus, o que não seria permitido se Jesus fosse um anjo, uma vez que apenas Deus deve ser adorado. Hebreus 1:6. E outra vez, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Aqui vemos que Jesus é digno de adoração e os anjos o adoram. Se Jesus fosse o Arcanjo Miguel, ele não receberia a adoração dos outros anjos, porque a Bíblia é clara ao dizer que apenas Deus deve ser adorado. Êxodo 20:3-5, Apocalipse 20:2-8-9. 3. Jesus é Criador e os anjos são criaturas. A Bíblia também distingue Jesus como o Criador, enquanto os anjos, incluindo Miguel, são seres criados. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Neste texto vemos que todas as coisas, inclusive os seres angelicais, foram criadas por Jesus. Isso indica que Jesus é o Criador e não pode ser um anjo, pois ele criou os próprios anjos. 4. Miguel é descrito como um anjo e não como Deus. O arcanjo Miguel é mencionado como um anjo poderoso, mas nunca como divino ou como o Messias. Ele é descrito como lutando com Satanás, mas não com a autoridade divina de Jesus. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Neste versículo, Miguel não usa sua própria autoridade para repreender o diabo.
mas invoca a autoridade do Senhor. Isso sugere que Miguel não é Jesus, porque Jesus, como Deus, tem autoridade direta sobre Satanás. Por exemplo, Jesus repreendeu demônios e expulsou-os diretamente. Marcos 5:8. 5. Jesus tem autoridade suprema sobre todas as coisas. A Bíblia descreve Jesus como tendo autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos, o que indica que ele não é apenas um líder angelical, mas Senhor de todos. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, Jesus afirma sua autoridade suprema. Miguel, como um arcanjo, seria limitado à sua função de liderar os anjos, enquanto Jesus tem autoridade sobre todo o universo. 6. Jesus é chamado de Filho de Deus, não arcanjo. Cristo é consistentemente chamado de Filho de Deus nas Escrituras, um título que enfatiza sua divindade e relacionamento único com o Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O título Filho unigênito nunca é atribuído a Miguel ou a qualquer outro anjo. Jesus é singular em sua divindade. Conclusão. A doutrina de que Jesus é o arcanjo, Miguel não encontra suporte sólido na Bíblia. Pelo contrário, as Escrituras afirmam a divindade de Jesus, sua superioridade sobre os anjos e o fato de que ele é o Criador de todas as coisas, enquanto Miguel é um ser criado, um anjo poderoso, mas não divino.